O STF, Supremo Tribunal Federal, começa a julgar hoje as primeiras ações penais aí contra os acusados de invadir e depredar a sede dos poderes lá em Brasília. Na pauta do tribunal, temos 4 ações penais. Para viabilizar o andamento dos processos, a presidente Rosa Weber marcou sessões extras. Os ministros eles vão avaliar as condutas individuais. E aí vão levar em consideração a circunstância que cada um estava lá no dia 8. O que chama bastante atenção é que entre os 4, 2 paranaenses, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, 24 anos, morador de Apucarana, aqui no norte do Paraná, vai ser julgado, acusado de participação. Ele foi preso depois de deixar o Congresso, quando seguia para a área central de Brasília. Questionado no processo, ele negou que tinha cometido crimes e que a sua intenção era só de se manifestar de forma pacífica. Matheus será julgado por prática de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. O outro, que será julgado hoje, é Moacir José dos Santos, de 52 anos, também do Paraná, morador de Cascavel, aqui no oeste do estado. Ele é acusado de participação nos atos antidemocráticos registrados também no dia 8 de janeiro. Nos termos da denúncia do Ministério Público, ele atuou na destruição do Planalto. Quando foi interrogado, disse que a manifestação era pacífica. Negou ter praticado violência contra policiais ou membros das forças de segurança. Alegou que não danificou nenhum bem. Então, começa hoje 4 julgamentos. Entre os 4, 2 paranaenses. Um aqui de Apucarana, pertinho de Maringá, e o outro de Cascavel. Daniel, começo com você. Paulo, você vê 50%, né, aqui de Apucarana, perto de Maringá e Cascavel. Aí vem também as perguntas. E as imagens, né? Será que vão aparecer as imagens também que sumiram? Esses depoimentos que começam hoje? Como que será feito como que serão ouvidas essas pessoas? Muita coisa ainda precisa ser esclarecida do dia 8 de janeiro. Claro que os culpados têm que ser punidos, as provas que não tenham contestações devem ser apuradas. Com certeza, é um fato que não deve se repetir aqui no Brasil e punições severas para quem cometeu algum tipo de crime. Só que seja da forma transparente, que essas imagens voltem logo a aparecer, para que seja uma coisa, para que não tenha, né, a dúvida na cabeça dos brasileiros, né, que só favoreceu um lado. Então as imagens voltando e os culpados sendo realmente condenados, aí sim pode ser que não aconteça mais isso aqui no nosso país. Pamela Bussolini? Então, Paulo, só o fato de a gente ouvir dizer, né, que vão ser aí condutas individualizadas, que vai ser uma análise individual, já gera aí a nossa curiosidade, né? Porque até agora foi um julgamento de manada, né? Por atacado, uma coisa muito estranha. Então, realmente, vamos acompanhar, né? Ver esse julgamento, ver o que se traz de provas, né? Porque uma coisa é as denúncias e tudo mais, mas num julgamento tudo precisa ficar provado para que a pessoa seja condenada. Então, é de se acompanhar. Agora, claro, o que restar comprovado, a pessoa tem que responder, né, pelos seus atos. Ângelo Rigon? Eu gostaria muito de citar o que o Flávio Dino falou esses dias. Que a avenida... Vocês não conhecem. Pois é. Vocês não conhecem. Não tá nem no inquérito. Eu tive o prazer de desfrutar da convivência com é. ele em Brasília. Faz desse muito prazer, ele deu quer tanta dizer, né? fake news esses dias que a gente lembrou e acabou escapando aqui sem querer. Na Avenida da Democracia, as pessoas podem trafegar pela faixa da esquerda ou da direita. Só não podem fechar a avenida ou destruir a avenida. E é mais ou menos isso que a gente está vendo. O que vão a julgamento não são senhorinhas, são pessoas que atacaram e destruíram o patrimônio público. Vai lá agora na praça, qualquer praça que você tiver aqui, e derruba ataca um monumento, um busto. Vai aqui na Praça Kennedy, ataca o busto do Ari de Lima, foi um grande deputado federal para Maringá, autor do hino Maringá. Quando você ataca o patrimônio, a palavra quer dizer público, é de todos, tem que pagar sim. Tem que pagar sim, independente de ser do Paraná ou do Pará. Eu defendo isso. Inclusive, a gente tem que conviver com as diferenças, menos um pouquinho. Alguém falou conviver com as diferenças disso, ideológicas de forma normal, sem interromper o outro, sem querer ser claro. melhor que o outro. Quem dá uma seguradinha?
Conclui, Não, só Ângelo. isso porque você não deixou falar mesmo, então já Eu estou tô concluindo. deixando. Não, já estou concluindo. Eu tô te garantindo a palavra, vai lá. Já Você tem concluí. mais alguma Não, coisa? não, é isso. Então vai lá. Fernando Tupan, sua vez de falar. Paulo Caetano, eu acho um absurdo isso. 4 câmaras apenas e as imagens não foram apagadas. Então, são 190 e poucas câmaras, 195, se não me engano. Cara, da onde? O cara foi preso num lugar? Não, foi preso na rua. Eles podem ser condenados? Podem. Mas não foram pegos com a mão na botija. Então, sem provas, como que você vai condenar uma pessoa? Condenar, isso é totalmente errado. O que estão querendo fazer, por exemplo, com o jornalista lá, o Alexandre, que era da RIC, lá esqueci o sobrenome dele, que falou uma história ali e os caras colocaram toda a tropa do PT para cair em cima do jornalista. Eu acho isso totalmente errado, Rigon. Como colocar, por exemplo, assim, um ex-deputado ter processado vocês aí por falar? Não é isso. Nós precisamos de liberdade para falar, nós precisamos de liberdade para locomover, isso é democracia. Se esse pessoal, sem prova, for condenado, isso seria o início de uma ditadura de esquerda, que o Sérgio Moro se mostrou preocupado na entrevista que ele deu para o Pânico da Jovem Pan. Então, alguma coisa está errada nesse Brasil. Como você vai condenar sem você mostrar a pessoa fazendo aquilo? É uma palavra contra a outra. Como existe uma tentativa de abafar o povo, de calar o povo, que é o governo Lula está tentando fazer, aonde que nós vamos parar, Paulo Caetano? Qualquer um pode ser condenado, você, eu, Rigon, Daniel, Pâmela, por qualquer coisa. Se a gente tiver em Maringá, ter alguma coisa, eles podem prender você e falar, não, você fez aquilo. Não pode ser assim. Desculpe, mas o Brasil precisa mudar. Naman Mendes. Olha, todo crime tem que ser, de fato, investigado e tratado devidamente. E, infelizmente, há um ambiente de desconfiança no nosso país que se estabeleceu já há algum tempo. Então, esse tipo de julgamento aí vai estar sempre sendo avaliado pela população de uma forma, às vezes, adequada e às vezes inadequada, porque as decisões judiciais do nosso país, elas são muito confusas, elas são muito tendenciosas, elas são muito absurdas, e isso leva as pessoas, nós, né, o povão, né, a olhar e dizer, gente, não dá para acreditar no que fazem. Então, não se acredita que as pessoas destruíram, não se acredita que os julgamentos vão ser coerentes e a população vai vivendo cada vez mais sem esperança, sem expectativa de um país melhor. Kim Rafael? Pois é, eu assisti até um congresso esses dias que o Alexandre de Moraes era o palestrante e ele disse que, segundo algumas estatísticas e ranking, o gabinete dele é o mais organizado e que tem acelerado bastante com relação aos processos, né? E esse processo aí que são individualizados, que começam agora a julgamento, partiu do gabinete dele. Demorou 8 meses para que isso acontecesse. É por conta da quantidade das pessoas? Talvez, né? Então, assim, quem realmente não tem o que pagar e ser responsável por esse período? Como que vai ser a justiça? Como é que vai ser tratada a justiça para essas pessoas? O Edu Vicentinho falou assim, tem gente de Francisco Beltrão lá presa? Não sei, mas a única situação que eu sei é que em Dourados, Mato Grosso do Sul, uma família me relatou em que uma senhora de 70 anos foi lá para cozinhar e ela também esteve presa até esses dias. Ela foi para cozinhar, ela não entrou nos prédios públicos das 3 poderes. E eu queria saber se essa relação, inclusive dos julgamentos, teríamos aí nomes responsáveis que poderia ter evitado esse tipo de situação. Não, obviamente, diminuindo a questão da responsabilização de quem realmente depredou o patrimônio público. Tem que ser realmente condenado, tem que pagar pelo que fez. Questões históricas sendo ali destruídas em poucos segundos e sendo realmente a democracia, quem sabe, ser ameaçada por conta de terem as sedes dos 3 poderes. No entanto, tem muito vídeo que circula nas redes sociais que muitas pessoas estão tentando, pessoas com amarelo, né? Tentando evitar pessoas
quebrando o patrimônio. Então, assim, quem são as pessoas que às vezes estão encapuzadas e se elas foram realmente identificadas? Será que realmente é do mesmo setor, né, que foi lá se manifestar? Enfim, tem que verificar tudo isso. Mas é claro que não vai. Porque se nem o G. Dias, com filmagem, né, que foi trazida à tona, teve a responsabilização devida, ou o Flávio Dino, ou quem sabe o pessoal da polícia ali, das sedes, né, que eles têm concurso e passam para proteger as sedes, não vão ser responsabilizados. Então imagina só, né, com relação aos demais. Então tudo isso fica a critério de quem? Do nosso Supremo Tribunal Federal. E aí, falar o quê? Tem mais um tweet, Daniel? Não. Rigon, você tem um tweet? Eu só gostaria de falar pro Tupã se ele já viu a foto do Lula com o príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, que ele falou que os ambos não se encontraram, e no mesmo dia que ele falou tem que falar o nome a certo. foto estava publicada nos jornais. Eu queria saber se ele viu a foto. Tem um tweet, Pamela? Que é o mesmo príncipe, né? Que o pessoal, quando o Bolsonaro foi visitar ele, eu achei muito engraçado a imprensa. Bolsonaro visita príncipe, que já mandou matar um jornalista, não sei o quê. Aí agora que o Lula foi... o Lula visita o príncipe e tal, que presenteou o Bolsonaro. É incrível, né? É uma pessoa sacrossanta. A partir do momento que ele chega perto, a pessoa é santa também. É uma coisa impressionante. Quem escreveu isso tem que levar um croque na cabeça pra falar que o cara é santo. Não Não foi. Ninguém Você escreveu? entendeu. Tá. É uma opinião. Ela disse que é sacrossanta e de fato não pode Lula, fazer crítica. quando o De Lula fato, visita, a os pessoa é caras que maravilhosa. mataram- Quando Não, outra só pessoa contra matar visita, o cara jornalista. não presta. Tá Principalmente difícil de fazer Mandaguaçu e crítica. Careca. O Lula fez tanta fala de democracia, mas tá difícil fazer crítica ao governo Lula, porque tudo que você fala com relação à crítica e opinião, as pessoas já começam. Você acha que a criar opinião caso. falar assim, ó, o Lula mandou abrir as Não, eu coisas? acho- eu acho que isso a é opinião, mentira. por exemplo, acho isso que a não é opinião, por opinião. exemplo, Mentira é crime? Dizer Isso é que crime. Mentira é crime? Calúnia, difamação Mentira é e crime? injúria. Fake Eu news acho é que eu não crime? sou advogado. Agora você, falando do Brasil como um todo mundo tem um nível intelecto, nossa, de informação Alguém 100%. ouviu a soldado PM 100%. Marcela falar ontem na CPMI? A Ela gente foi falava- jogada de 3 a metros gente de falava- altura. ó, a gente falava- fazendo um serviço a gente dela. fazia muitas críticas ao governo Bolsonaro e eu nunca vi algumas Perseguição. coisas que estão acontecendo Perseguição agora. é a palavra correta. eu não Ele vou usar essa xingava palavra. mulheres, vocês nunca viram isso? Não, mas a Vocês gente, têm que- a gente o criticava por conta disso. Não, mas no A gente o YouTube. criticava por conta disso. A gente fazia críticas. Pô, por conta louco, disso. ele tá com processo. Normal. Ele foi processado e perdeu pra um... E não só o Lula. jornalista. O Supremo Tribunal Federal também. Só- Foram Vai, duas, 30, né? Pamela. Só um adendo, porque o Rigon falou assim, mentira é crime e ó que eu não sou advogado. Ainda bem que ele não é, porque mentira não é crime. A mentira só se torna um crime se ela vir junto de uma ofensa, de uma mentira com relação à pessoa que praticou um crime, a calúnia, a injúria, a difamação. Mas mentir não é crime. Eu chegar aqui e falar assim, eu tenho uma Ferrari. Eu tô prejudicando quem de falar eu tenho uma Ferrari? Eu tô mentindo e não é crime. Inclusive, foi por isso que o Dino foi ali pego no anti-fake, porque ele disse que fake news é crime, fake news não é crime. Depende do que contém essa informação. Aí sim. Aprendi uma 7 lição horas. hoje. Posso mentir à vontade aqui na bancada. Muito obrigado. Não, Rigon. Acho que os Desde que leitores, você acho que não os ouvintes prejudique o merecem próximo. isso. Pra A começar. partir de hoje eu vou adotar esse esquema. Não, deixa eu fazer um esclarecimento. Eu vou mentir também, o Vasco tá em primeiro lugar no. Não, ó, a questão é a seguinte, nós não estamos aqui pra mentir, pra deixar de mentir, pra nada disso. Nós estamos aqui, aí a gente traz a informação e vocês vão dar opinião sobre a informação. Em opinião não existe mentira. Existe o que você pensa a respeito daquilo. Em opinião. Em opinião sobre algo real. Se a sua opinião... Não sobre mentira. Mas que Sobre hora que mentira nós não se pode pautamos- opinar. Que hora que nós pautamos mentira aqui pra vocês opinar? O senhor, pauta não é você sabe mentirosa. que quem mentiu, teve uma pessoa que Não, mentiu não, duas vezes ao isso- menos semana aqui. Tá bom. E não foi divertido. Não foi bem assim, não. Daniel. É que- Fosse é eu questão- seria divertido. A questão é a seguinte. A questão é, todo mundo que tá de colunista aqui está para emitir opinião e ponto final. 8 horas.